Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Agora nós vamos seguir para a nossa aula 6, que é referente ao capítulo 5. Esse capítulo 5 nós vamos abordá-lo em duas aulas, porque são conteúdos mais complexos e bem abrangentes, tá? Então vamos seguir no nosso tema. O tema do capítulo 5, bases da inteligência de negócios, banco de dados e gerenciamento de informação. Essa é a parte 1, nós vamos seguir na aula 7 com a parte 2. O objetivo dessa aula é compreender o que são banco de dados para o gerenciamento de dados, entender qual a sua importância e como gerir esse banco de dados e compreender a relação entre o desempenho e a tomada de decisão. Pessoal, eu estou vestida assim, mas eu não estou no Tocantins, tá? Por isso, esse frio todo. Conceitualmente, o que é essa inteligência de dados? A gente chama, então, esse banco de dados, ele é necessário para que a gente busque essa inteligência de dados, que são tecnologias e práticas que as organizações utilizam para coletar, integrar, analisar e apresentar informações relevantes para o negócio. Eu preciso ter, como gestor, à minha disposição uma quantidade de informações que realmente sejam relevantes. Por isso que a gente tem falado muito sobre a questão dessa relação de ter um sistema de informação e ter informações que vão servir para que eu, como gestor, tome decisões acertadas, tá? Eu acredito que vocês já viram o conteúdo que a gente disponibilizou com a gravação de uma roda de conversa que a gente teve dia 31/8, que foi relacionado a essa inteligência de negócios, a utilização de sistemas de informação voltados para a gestão pública. Ele tem muito a ver com esse ponto, e um dos questionamentos que eu fiz para os nossos convidados foi em relação à importância de ter um banco de dados e um banco de dados agora que esteja armazenado na nuvem. Bom, então essas bases de dados, elas são construídas utilizando banco de dados, que tem várias especificações técnicas aí, inclusive um desses aí que a gente está falando, Data Warehouse, Data Mart. O Data Mart é específico para um sistema de informação voltado, desculpa, para gestão com o cliente, que a gente vai falar disso em umas aulas posteriores, tá? Tendo em mãos essas bases, esse gestor ele pode tomar decisões que estejam mais relacionadas com aquele ambiente que ele vai atuar. Os bancos de dados eles vão permitir que ele tenha informações necessárias, que ele possa filtrar essas informações, ele vai questionar o sistema sobre uma determinada dúvida que ele tenha relacionada ao seu negócio, e a partir daí ele toma decisões. Vamos supor que ele tem uma quantidade muito grande de informações relacionadas ao atendimento em saúde durante todo aquele mês no município. Ele precisa armazenar essas informações. Para quê? Para que ele possa, num determinado momento, verificar quantos atendimentos eu tive esse mês. Esses atendimentos, eles se voltaram mais para urgência e emergência, ou foram atendimentos voltados mais para aquela consulta diária de rotina. Quais foram as especialidades que a população mais buscou? Qual o tempo de espera de atendimento para cada marcação, para cada agendamento? Com base nessas informações, esse gestor da área de saúde, ele vai poder pensar quais são os profissionais da área de saúde que mais estão em falta e que mais ele precisa buscar para contratação. Se ele percebeu que está demorando muito essa marcação,
ele precisa identificar, é algum problema de sistema, é algum problema de capacitação, enfim. Ele tendo um banco de dados que agrupa essas informações, ele vai poder tomar decisões que realmente solucionem o problema daquele município. Se vocês não entenderam esses exemplos, comentem lá nos fóruns que a gente vai solucionar e esclarecer um pouquinho mais, tá? Bom, pessoal, essas aí são algumas etapas da criação de um ambiente voltado para essa inteligência de negócios. Então, a gente tem aqui integrar os dados. Onde esses dados estão, eu vou agrupá-los para poder armazená-los, deixar disponível para o acesso. Todas as pessoas que precisam dessas informações precisam ter acesso, analisar os dados e apresentar esses dados de uma forma que sejam fáceis de divulgação para passar para a minha equipe. E aí a gente tem os exemplos dos dashboards, dos mapas, que nós vamos falar também em outro momento, para vocês perceberem o quanto a representação auxilia nessa visualização. Então, o que é um banco de dados? É um conjunto de dados interrelacionados, organizados de forma estruturada, armazenados em um ou mais dispositivos de armazenamento. Eles são criados para serem, como a gente já viu, gerenciados, acessados e atualizados de forma eficiente e segura por meio de programas de computador. Pessoal, essa questão da atualização dos dados, ela é essencial. Se eu tenho um sistema de informação, mas os próprios colaboradores percebem que aqueles dados eles não são atuais, eles vão deixar de consultar esse banco de dados futuramente. Então, é um perigo que eu disponibilize informações que não são atualizadas. Então, aí a gente tem uma representação de como funciona esse banco de dados. Então, eu tenho vários dados aqui que são agrupados e que são armazenados ou em um servidor físico, que isso está entrando em desuso, ou eu armazeno isso em computação em nuvem, que é o que está sendo mais utilizado, porque eu não preciso ter uma estrutura, uma infraestrutura de TI, de computadores caros, com memórias altíssimas. Bom, então os bancos de dados, eles são uma das principais tecnologias, por quê? Sem o banco de dados, pessoal, eu não consigo agrupar essas informações de forma satisfatória para que eu possa tomar essas decisões. Lembre-se desse exemplo que eu dei da área de saúde, que o gestor de saúde, ele vai precisar ter essas informações a seu dispor para decidir quais as especialidades médicas que ele tem que abrir para contratação, quais são as capacitações que são necessárias. Se ele tiver feito uma pesquisa, ele vai agrupar essas informações, quais são as demandas dos usuários, quais são as principais reclamações. Então, isso aqui que eu falei, né? O banco de dados ele vai ser usado pela gestão para armazenar, para gerenciar e para recuperar também dados de forma organizada e estruturada. Ele vai categorizar essas informações. Eu tenho um acúmulo aqui de informações que eu preciso dividir pelos meses, eu preciso categorizar ali pelos postos de saúde da cidade, quais são os que têm um fluxo maior, os que têm um fluxo menor, e vários outros aspectos para que eu possa ter informações precisas. O ponto-chave dos sistemas de informação é ter informações precisas para o gestor no momento que ele precisa. Um outro ponto bastante desafiador que a gente tem quando nós tratamos de sistema de informação é a segurança das informações. Quem vai ter acesso a essas informações e como eu vou me proteger para que as informações dos meus clientes, dos meus usuários não fiquem expostos.
Esse também foi um dos temas que foram abordados nessa roda de conversa pelos nossos convidados, tá? Então, essa questão é da confiabilidade das informações. Depois da Lei de Proteção de Dados, nós vamos ter um capítulo que vai tratar especificamente de segurança de informação, mas é um dos pontos chaves também quando nós tratamos de sistemas de informação. Pessoal, nós vamos deixar aí alguns vídeos para vocês de material complementar, e eu queria muito que vocês assistissem com todo cuidado a roda de conversa que nós gravamos no dia 31/8. Essa foi a primeira live que nós tivemos. Nós vamos ter uma por mês, e a ideia é que nós possamos trazer convidados que tratem especificamente de gestão pública, ou que a gente faça uma aula ao vivo com vocês, tá? Nossa equipe está à disposição de todos vocês. Tirem as dúvidas, não deixem de questionar. Questionem os tutores presenciais, os tutores EAD. Nós temos uma equipe à disposição de vocês para auxiliar em todo esse processo, ok? Grande abraço e até a nossa próxima aula, aula 7.